Monges tibetanos sentam-se por horas na neve com roupas finas, imersos em profunda meditação. Seus corpos não tremem, a respiração é estável, e a neve ao redor deles começa a derreter como se estivessem emitindo calor. Isso não é um truque nem magia, é uma prática antiga conhecida como tumo. A prática do tumo é uma das técnicas de meditação mais antigas que permite aos monges aquecerem seus corpos internamente. Traduzido do tibetano, tumo significa fogo interno, e esse nome descreve perfeitamente o efeito que ela proporciona. A essência da técnica está no controle da respiração e na visualização. Os monges se sentam em uma posição específica, fazem respirações profundas e imaginam uma chama quente acendendo dentro deles. Gradualmente, esse fogo se espalha por todo o corpo, aquecendo cada célula. Ao mesmo tempo, a respiração se torna especial. Respirações curtas e intensas pelo nariz, retenção da respiração e uma expiração longa. Este método provoca uma reação no corpo, ativando o metabolismo e fazendo com que o corpo produza calor. Mas é possível provar que isso realmente funciona? Cientistas tentaram entender esse fenômeno. Em um dos experimentos, monges budistas foram convidados a praticar tumo em condições geladas, envolvendo seus corpos com lençóis molhados. Após algum tempo, a temperatura da pele deles aumentou e os tecidos começaram a evaporar a umidade. Enquanto isso, a temperatura interna do corpo deles permanecia estável. Sem hipotermia, sem estresse. Isso indica que o cérebro humano realmente pode controlar a termorregulação, se for treinado corretamente. Mas os monges asseguram que isso é apenas uma pequena parte das capacidades de sua prática. Eles dizem que o tumo pode não apenas aquecer o corpo, mas também despertar forças ocultas do organismo. Quais outras habilidades estão escondidas nas mentes dos monges tibetanos? Quando o fenômeno foi registrado, o mundo ocidental por muito tempo considerou os relatos sobre os monges tibetanos como mitos e lendas. No entanto, no século XX, o interesse por esses fenômenos cresceu significativamente, e os cientistas decidiram investigar. É verdade que as pessoas podem controlar a temperatura do corpo pela força? Pensamentos? Um dos experimentos mais conhecidos foi conduzido pelo professor Herbert Benson, da Universidade de Harvard. Ele viajou para o Himalaia e observou monges praticando tumo. Os pesquisadores registraram um aumento de temperatura de alguns graus nos dedos das mãos e dos pés. Nos monges, também notaram que seus corpos evaporavam ativamente a umidade apesar do frio. Outros experimentos mostraram que os monges podem desacelerar seus batimentos cardíacos, reduzir o consumo de oxigênio e até mesmo regular a atividade de seus cérebros. Durante um teste, os pesquisadores descobriram que, durante a meditação, as áreas do cérebro dos monges responsáveis pela sensação de calor são ativadas, mesmo que a temperatura ao redor deles não mude. Mas isso é apenas o começo. Existem muitos relatos de monges capazes de caminhar descalços na neve por grandes distâncias sem deixar rastros ou de sentar em água gelada por horas sem perder a consciência. É possível explicar isso do ponto de vista científico? Superpoderes ou mito? As histórias sobre monges tibetanos estão sempre envoltas em mistério. Alguns dizem que eles sabem levitar, outros afirmam ter visto eles moverem objetos com a força do pensamento. Há até lendas sobre monges capazes de se tornarem invisíveis. As habilidades documentadas incluem o aumento da temperatura corporal, controle da respiração e desaceleração do ritmo cardíaco. No entanto, existem fenômenos menos estudados. Por exemplo, os monges afirmam que podem ver fluxos de energia ao redor das pessoas e até ler seus pensamentos. Alguns pesquisadores acreditam que tais habilidades podem ser explicadas por um controle profundo sobre a consciência. Por exemplo, durante a meditação, o cérebro do monge entra em um estado especial, no qual ele pode perceber a realidade, de maneira diferente das pessoas comuns. Mas e quanto à levitação? Existem relatos de monges que podiam flutuar no ar. No entanto, não há provas disso. Ainda assim, alguns truques dos iogues tibetanos realmente impressionam a imaginação. Por exemplo, a capacidade de dar saltos a alturas incríveis ou mover-se com tal velocidade que parecem silhuetas borradas. Isso é apenas treinamento. Ou algo mais. Monges longevos? Além das incríveis habilidades dos monges tibetanos, há outro mistério. Sua longevidade. Muitos monges vivem mais de 100 anos, permanecendo vigorosos e ativos. Como eles conseguem isso? Pesquisas mostram que a chave para sua longevidade é o estilo de vida. Eles se alimentam de forma muito modesta, principalmente com alimentos vegetais, bebem água pura da montanha e seguem uma rotina diária rigorosa. Mas, o mais importante é a habilidade deles de controlar o estresse. A meditação e as práticas espirituais permitem que eles mantenham a calma mesmo nas situações mais difíceis. A ciência moderna confirma que o estresse é uma das principais causas do envelhecimento. E se ele for eliminado, o organismo começa a funcionar de maneira diferente, retardando os processos de envelhecimento. Mas será que é apenas uma questão de meditação? Ou existem outros segredos para a longevidade deles? Alimentação contra o envelhecimento.
E se o segredo da longevidade dos monges tibetanos residir não apenas em suas mentes, mas também em sua alimentação? Essas pessoas vivem mais de 100 anos, permanecendo ativas e saudáveis. Eles não sabem o que é obesidade, doença cardíaca ou diabetes. Seus corpos mantêm a mobilidade e suas mentes a clareza até a velhice profunda. A dieta dos monges tibetanos é extremamente simples. Eles se alimentam principalmente de alimentos vegetais, como arroz, lentilhas, legumes, frutas, além de chás de ervas. Uma das bebidas mais populares é o chá com manteiga de iaque. Este líquido gorduroso, à primeira vista, parece uma escolha incomum, mas na verdade fornece ao corpo a energia necessária, aquece no clima frio e é rico em nutrientes benéficos. Os monges também consomem um mínimo de sal e açúcar, praticamente não comem carne e excluem completamente alimentos processados. Sua alimentação pode ser chamada de anti-estresse. Ela não sobrecarrega o corpo, não causa picos de açúcar no sangue e ajuda a manter o equilíbrio no corpo. Mas será que apenas a dieta pode proporcionar tal efeito? Claro que não. O estilo de vida também é importante. Os monges comem de forma muito moderada, nunca exageram, e a última refeição deles ocorre muito antes de dormir. Esse cronograma permite que o corpo funcione sem sobrecargas e se limpe de toxinas em tempo hábil. E ainda assim, talvez eles tenham outro segredo-chave, relacionado não apenas à alimentação, mas também à respiração. A respiração da eterna juventude. Pesquisas científicas mostraram que os monges tibetanos respiram de maneira diferente das pessoas comuns. A respiração deles é lenta, profunda e consciente. Durante a meditação, eles podem reduzir a frequência das inspirações para algumas vezes por minuto, e às vezes até mesmo prender a respiração por períodos incrivelmente longos. A questão é que a respiração correta não é apenas uma maneira de saturar o corpo com oxigênio, é a chave para retardar o envelhecimento. Quando uma pessoa respira lenta e profundamente, seu corpo deixa de sentir estresse. O nível do hormônio cortisol, que acelera os processos de envelhecimento, diminui. Além disso, o funcionamento do sistema cardiovascular melhora e o cérebro recebe mais energia. Existe até uma técnica especial conhecida como respiração completa tibetana. Ela inclui 3 etapas. Primeiro, a parte inferior dos pulmões é preenchida com ar, depois a parte média e, por último, a parte superior. Esse método permite utilizar o volume dos pulmões de forma mais eficaz e ajuda a limpar o corpo de substâncias nocivas. Outro fato surpreendente: os monges podem prender a respiração por longos minutos, reduzindo o pulso ao máximo. Isso se assemelha a um estado de sono, mas eles permanecem totalmente conscientes. Talvez seja por isso que seus corpos se desgastam muito mais lentamente do que os das pessoas comuns. Mas por que eles quase não temem o tempo? Talvez não seja apenas por causa da respiração, mas devido à sua relação especial com o tempo? O tempo que não existe. Os monges tibetanos não têm o conceito de tempo como nós o conhecemos. Eles não seguem o relógio, não planejam suas vidas de acordo com horários e não correm atrás de prazos. Sua filosofia é a aceitação completa do momento presente, sem apego ao passado ou ao futuro. A questão é que a percepção do tempo afeta diretamente nosso corpo. No mundo moderno, as pessoas estão constantemente com pressa, preocupadas com o dia de amanhã e se angustiam com os erros do passado. Isso causa estresse crônico, que destrói células, acelera o envelhecimento e desgasta o corpo. Os monges, por outro lado, vivem de maneira diferente. Eles não pensam em quantos anos têm, não contam os dias e não temem a velhice. Para eles, a idade é apenas um número, sem qualquer significado. Em seu mundo, não há lugar para o medo do futuro ou arrependimento do passado. Eles simplesmente existem em harmonia consigo mesmos. Pesquisas mostram que pessoas que vivem nesse ritmo realmente envelhecem mais devagar. Seu cérebro permanece ativo e o corpo saudável. Parece que os monges tibetanos descobriram o segredo da eterna juventude ao renunciar ao conceito de velhice. Mas como eles alcançam esse estado? Mente? Talvez a resposta esteja em suas meditações? A meditação como chave. A prática da meditação não é apenas uma maneira de relaxar, mas um verdadeiro treino para o cérebro. Cientistas que estudaram a atividade cerebral dos monges tibetanos descobriram que durante a meditação, o cérebro deles entra em um estado especial. Os ritmos alfa e teta tornam-se mais pronunciados e a atividade das áreas responsáveis pelo estresse diminui. A meditação muda a percepção da realidade. Os monges podem controlar sua consciência, livrar-se de emoções negativas, relaxar completamente e até mesmo alterar processos fisiológicos em seus corpos. Eles são capazes de desacelerar o ritmo cardíaco, regular a pressão arterial e até controlar o nível de dor. A meditação afeta o cérebro em um nível biológico. Pesquisas mostram que em pessoas que meditam regularmente, o volume de massa cinzenta aumenta em áreas responsáveis pela memória, concentração e estado emocional. Isso significa que os monges não apenas controlam melhor seus corpos, mas também mantêm a mente clara por mais tempo. Mas e se não for apenas a meditação, mas o seu enfoque geral na vida? Afinal, eles não apenas meditam, eles vivem de acordo com regras especiais. Uma vida sem estresse.
Um dos principais segredos dos monges tibetanos é a sua filosofia de vida. Eles não se preocupam com problemas, não correm atrás de riqueza e não desperdiçam energia em conflitos sem sentido. Sua regra é a paz interior completa. Mas como eles conseguem isso? Primeiro, é o minimalismo. Os monges praticamente não têm bens pessoais. Eles não se apegam a valores materiais porque sabem que quanto menos coisas você tem, menos preocupações você tem. Segundo, aceitar a vida como ela é. Eles não resistem ao inevitável, não reclamam do destino, não se preocupam com o futuro. Em vez disso, eles aceitam tudo com gratidão. Terceiro, disciplina. O dia deles é planejado de forma clara e sem caos. De manhã cedo, meditação, depois trabalho físico, em seguida, orações e aprendizado. Esse regime cria um equilíbrio que ajuda a conservar energia e não se distrair com o desnecessário. Mas talvez o mais surpreendente em suas vidas sejam os anos de completo silêncio. Por que eles se recusam a falar por anos? Talvez o principal segredo de sua força seja a solidão. E o silêncio? Alguns monges tibetanos passam anos e às vezes até décadas em completo silêncio. Eles se retiram para celas solitárias ou cavernas em altas montanhas, recusando-se a interagir com o mundo. Isso parece estranho e até assustador. Como uma pessoa pode sobreviver sem conversas e vida social? Mas para eles, o silêncio não é um castigo, mas um caminho para a iluminação interior. No mundo moderno, a pessoa está constantemente imersa em um fluxo de informações, sua mente sobrecarregada de palavras, pensamentos, preocupações. Os monges buscam o silêncio total, porque somente nele é possível ouvir a si mesmo. Pesquisas mostram que o silêncio prolongado altera o funcionamento do cérebro. Ele ajuda a desenvolver a concentração, melhora a memória e reduz o nível de ansiedade. Nesse estado, a mente para de se agitar entre pensamentos caóticos e entra em uma profunda consciência. Os monges acreditam que o silêncio é o caminho para a verdadeira compreensão do mundo. Ele purifica a mente, livra-se de emoções desnecessárias e ajuda a encontrar a harmonia consigo mesmo. É por isso que muitos deles são capazes de permanecer em isolamento por anos sem sentir a necessidade de conversar. A energia das montanhas. Os Himalaias não são apenas montanhas majestosas, mas um lugar com uma energia especial, na qual os monges tibetanos veem uma fonte de força e harmonia. Eles estão convencidos de que o ar aqui é mais puro, o espaço é mais limpo, e a própria natureza ajuda a pessoa a encontrar equilíbrio. A altitude elevada faz o corpo funcionar de maneira diferente. A mais de 10.000 pés de altura, o ar é rarefeito, há pouco oxigênio, e o corpo começa a se adaptar. A circulação sanguínea melhora, os mecanismos de defesa são ativados e a renovação celular acelera. Isso cria um efeito semelhante ao rejuvenescimento. Além disso, os monges acreditam que as montanhas possuem uma energia especial. Muitos deles vivem em mosteiros de difícil acesso, onde praticamente não há contato com o mundo exterior. Lá, eles passam seus dias em meditação, acreditando que este lugar os ajuda a alcançar a iluminação. Cientistas modernos confirmam que viver nas montanhas realmente tem um efeito benéfico no corpo. Ar puro, baixo nível de poluição, atividade física natural, tudo isso retarda os processos de envelhecimento e fortalece a saúde. Talvez seja por isso que os monges tibetanos parecem tão jovens e vivem tanto tempo. O que a ciência diz? Pesquisas científicas sobre os fenômenos dos monges tibetanos continuam há décadas. Muitas de suas habilidades, que antes eram consideradas místicas, receberam uma explicação científica. A prática de tumo, que permite aquecer o corpo, é explicada pelo controle sobre o sistema nervoso autônomo. Os monges são capazes de ativar o sistema nervoso simpático, fazendo com que o corpo produza calor e mantenha uma temperatura estável mesmo em condições extremas. A meditação comprovadamente altera a estrutura do cérebro. Os cientistas descobriram que, em praticantes de longo prazo, há um aumento na densidade da substância cinzenta em áreas responsáveis pela memória, concentração e controle das emoções. Isso significa que os monges realmente podem controlar o estresse e as emoções em um nível inacessível para a pessoa comum. Além disso, a meditação e a respiração consciente reduzem os níveis de processos inflamatórios no corpo, fortalecem o sistema imunológico e até influenciam a genética, retardando os processos de envelhecimento a nível celular. Embora a telecinese e a levitação ainda permaneçam no nível dos mitos, os fatos científicos confirmam uma coisa: os monges tibetanos realmente possuem habilidades que vão além da compreensão comum das capacidades humanas. O que o mosteiro esconde? Os mosteiros budistas nos Himalaias guardam muitos segredos. Manuscritos antigos, conhecimentos sobre o corpo e a mente, técnicas que são transmitidas apenas a alunos escolhidos. Alguns textos contêm descrições de práticas incríveis. Desde o controle de energia até a influência no mundo físico. Dizem que nos mosteiros mais fechados são guardados tratados antigos que nunca deixaram as paredes dos templos. Esses textos contêm conhecimentos sobre as capacidades ocultas do ser humano, mas estão disponíveis apenas para aqueles que alcançaram um certo nível de consciência. Muitos estudiosos que pesquisaram a cultura tibetana estão convencidos de que esses mosteiros realmente guardam conhecimentos únicos.
Mas os monges não têm pressa em compartilhá-los. Com o mundo exterior, eles acreditam que uma pessoa despreparada pode usá-los de forma prejudicial. Então, é possível ter acesso a esses conhecimentos secretos e pode uma pessoa comum, pelo menos parcialmente, repetir as práticas dos monges tibetanos? É possível repetir? Por milênios, os monges tibetanos treinam seu corpo e mente, alcançando resultados incríveis. Mas, Mo, é possível para uma pessoa comum repetir suas práticas? Na verdade, sim. Claro, não é necessário ir para um mosteiro e passar décadas em meditação, mas algumas técnicas estão disponíveis para todos. Exercícios de respiração, atenção plena, controle do estresse, alimentação adequada e atividade física. A prática de respiração profunda ajuda a melhorar a saúde e prolongar a juventude. A meditação treina o cérebro e reduz o nível de estresse. A alimentação adequada e a moderação na comida mantêm o corpo em um estado saudável. Claro, ninguém promete que uma pessoa comum aprenderá a aquecer o corpo com a força do pensamento ou viverá 100 anos. Mas mesmo pequenas mudanças no estilo de vida podem trazer resultados surpreendentes. Talvez os monges tibetanos não sejam super-humanos, mas apenas aqueles que encontraram o caminho certo para a harmonia do corpo e da mente.